Olá para todos vocês, sejam bem-vindos a mais essa videoaula que a gente está fazendo aqui junto, com o propósito de interagir e de acrescentar, né, nesse processo de expansão e de iluminação do nosso ser. E eu acho super legal essa proposta da gente ter essas videoaulas, porque a gente comenta assuntos que de repente a gente não consegue falar com tanta ênfase, com tanta propriedade, com tantos detalhes, né? Em textos. Então, acho legal a gente estar conversando, porque nessa conversa aqui sai muita coisa que a gente precisa aprender, pensar. Obviamente, se o nosso interesse, se o nosso propósito é por evoluir, por expandir a consciência, porque se a gente quiser também, a gente pode ficar nessa coisa meio morna, né? Meio horizontal, de sempre estar falando dos mesmos assuntos, de sempre estar fazendo, girando em torno de um eixo e nunca sair daquilo. Mas a gente também tem a opção de seguir adiante numa espiritualidade mais rica, mais aprofundada em conhecimentos que tragam de fato as respostas que nós tanto ansiamos para as nossas vidas, né? E também entendimento de assuntos que, na verdade, vão fortalecer todo esse elo espiritual que a gente tem criado nos últimos anos e também vão dar mais sentido para a nossa caminhada espiritual aqui na Terra. Bom, a gente conversou em minha primeira videoaula que eu lancei, se não me engano, na semana passada. Eu falei sobre a fraternidade lunar e desse assunto eu puxei outros, né, relacionados ao tema, que é a gente entender a ação de grupos espirituais sobre a Terra, de grupos de auxílio, né, de grandes mestres e de grandes espíritos que se uniram com o propósito de ajudar o progresso da humanidade, né? Eles estão aqui há milhares de anos e desde então vem acompanhando o nosso processo de iluminação, de crescimento, de despertar da consciência. E consciência é o assunto que a gente vai conversar aqui hoje, que é o único problema, depois de todo esse estudo da espiritualidade, de todos esses anos que eu venho me aprofundando nesses temas, nesses materiais que são sempre tão ricos, né, e são tão satisfatórios. A gente é como uma cebola, né, que você corta uma camadinha, depois tem uma outra camadinha, depois tem uma outra camadinha, aquilo nunca acaba. Parece que quanto mais você sabe, mais tem para você saber, e debaixo de uma camada tem outra, debaixo de uma camada tem outra, e cada vez mais o conhecimento surge para nos trazer respostas, compreensão e base, entendimento das leis funcionais do universo, porque as leis do Criador são profundamente funcionais. O que muitas vezes não são funcionais são as nossas ideias dessas leis, as nossas ideias do funcionamento desse universo que é infinito. Essas nossas ideias, esses nossos princípios é que não são muitas vezes funcionais, mas quando nós partimos para o entendimento lúcido, com base em princípios que são lógicos, porque as leis do Criador são perfeitamente lógicas, a física ortodoxa até então é que não escolheu aprofundar-se ainda mais para compreender os assuntos que vêm sendo falados. Por exemplo, há quase 2000 anos foi Jesus. A física explica tudo isso. Nós temos hoje a mecânica quântica que traz uma, uma abordagem dentro dos conceitos da física a respeito do que são as leis do universo, né? Mostrando que tudo isso é profundamente lógico, é questão da gente pegar e estudar para entender como que isso funciona, né? E com base em tudo que eu tenho entendido até hoje, aprendido, eu percebi uma coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa aula hoje. Só existe um problema, um, na humanidade. E esse problema é de consciência. Para a gente entrar no assunto, não tem outro problema. Eu sei que a gente enfrenta inúmeros efeitos desse problema, que é de fato o único problema que existe. Nós temos aí os preconceitos, nós temos a pobreza, nós temos a miséria, nós temos a corrupção, nós temos a violência, nós temos o ódio, nós temos o medo, nós temos a maldade. Eu poderia encher esse quadro aqui só de coisas que nós vemos como efeito deste problema, que na verdade é de consciência e atinge a grande maioria dos seres humanos hoje.
E esse problema de consciência é o que está criando todo o resto que a gente tem que assistir hoje. Tudo é produto disso. Por isso que quando a gente trabalha assim com a espiritualidade, a gente sempre vem oferecer ferramentas, a gente sempre vem oferecer ensinamentos, conteúdos, tudo aquilo que vai direto nos conceitos da consciência, porque mudando a consciência se altera toda a realidade. E nós vemos, a gente tem assistido no mundo aí há milhares de anos uma espiritualidade muito baseada no externo, assim. Quando eu falo espiritualidade, eu estou incluindo as religiões também, gente, né? A religião sempre atuando no efeito, sempre tentando melhorar o que está fora, tentando consertar o que está fora, tentando dar uma maquiada na realidade das coisas, quando na verdade a causa é interior. Por isso eu sempre gostei muito da metafísica, porque ela vem estudar os nossos comportamentos, ela vem estudar os princípios internos que criam, que geram os problemas que a gente tem na vida, os problemas de saúde e todos os outros problemas, né? Quando a gente entende as leis do universo, por exemplo, cai-se a ficha de que, na verdade, nós estamos criando a realidade. O observador afeta o experimento, né? Se você assistir lá um videozinho do experimento da dupla fenda de mecânica quântica, você percebe isso, que a sua observação da realidade, né, o seu foco na realidade, nas coisas que acontecem na sua vida, está o tempo todo alterando as circunstâncias, as situações e as experiências que você tem. Então, poxa, só nisso aí fica bastante lógico que se você está alterando o experimento da sua própria vida, o que é que precisa ser feito? Mexer aqui. Não é aqui que é a causa, não é aqui que começa, não é aqui que gera, não é aqui que cria. Não são as ideias que você coloca aqui que geram uma série de coisas na realidade. Então, onde é que a gente tem que mexer, gente? Né? Pelo amor de Deus, eu acho que isso está bastante óbvio. E dentro desse assunto da consciência, é preciso a gente mergulhar no profundo do nosso ser, no profundo da nossa mente, e entender quais são as ideias que estão lá dentro. Porque as nossas ideias, que são muitas vezes reflexos das ideias dos outros, dos nossos pais, da nossa sociedade, do meio que nós vivemos, tudo aquilo que nós fomos aprendendo, absorvendo, a gente acaba reproduzindo, porque nós aprendemos por associação, nós aprendemos por assimilação, nós aprendemos à medida que observamos fora, nós tendemos a copiar, né? A gente vê um bando de macacos, por exemplo, no experimento. Eles aprendem por associação, eles veem um movimento, aí eles vão e repetem, começam a repetir aquele movimento, associam aquele movimento, gravam aqueles movimentos na mente, então começam a reproduzir. E a gente acaba fazendo igualzinho na nossa vida. Então, entende-se com isso que a consciência é a base de todas as coisas. Quando eu estou falando consciência, eu não estou me referindo ao princípio existencial, espiritual de tudo que existe, porque tudo é consciência, né? A gente for levar a coisa ao pé da letra, a gente vai compreender que tudo é consciência. Eu tenho consciência, você tem consciência, os animais têm consciência, a planta tem consciência, os minerais têm consciência. O que muda de cada indivíduo, de cada coisa, de cada elemento, de cada criação divina é a forma como essa consciência se expressa. E a consciência ela se expressa de acordo com a capacidade intelectual daquele ser. Por exemplo, nós podemos dizer que uma planta tem livre-arbítrio? Podemos. Só que o livre-arbítrio dela é muito mais restrito que o nosso, por exemplo, pela nossa capacidade, não só de intelecto, como a nossa capacidade de se locomover, de se movimentar, né? À medida que o ser expande a consciência, ele também expande o seu livre-arbítrio, porque a sua capacidade de exercer esse livre-arbítrio se torna maior à medida que ele expande a sua consciência, à medida que ele toma consciência de si e do meio que ele vive. Então, é isso que nós queremos dizer com expansão da consciência, você dar uma, né, abrir, você ampliar os seus horizontes, é você compreender muito mais do que aquilo que você compreende. Quanto mais você compreende, que é agregar informação, e você agrega informação através das experiências que você vive, né, dos seus
muitos ciclos kármicos, porque nós não estamos aqui a primeira vez. Eu sei que você está careca de saber disso. Não é o nosso primeiro mundo em que vivemos. Nós estamos, no momento, vivendo uma experiência de vida na Terra. E sabe-se lá quantas outras experiências de vida na Terra compõem o nosso ciclo kármico neste orbe. Mas nós viemos de uma jornada, gente, muito maior do que a gente pode imaginar, né? A gente não começou aqui, a gente não começou na última vida, não. A gente, ó, é velho. É velho de casa, a nossa consciência é infinita, a nossa consciência é o que Deus é. Então, podemos dizer que somos eternos. A forma como essa consciência tem se expressado é que ela, em alguns casos, é inédita, em outros casos se repete. Por exemplo, eu não posso dizer que a consciência está se expressando em mim através de um ser humano de uma forma inédita agora, porque eu já fui humano, eu já tive outras experiências como ser humano. Mas a consciência, ela se expressa de várias formas, no entanto, ela sempre é eterna. E o que a gente, porque a consciência é Deus, né? É o que a gente chama de Deus, é o princípio de todas as coisas que no universo quando a gente estuda mecânica quântica, por exemplo, a gente compreende uma série de coisas como a existência de uma única consciência habitando todo o universo, que é o que a gente chama de Deus, é o que a gente nomeia de Deus. A gente tenta dar as nossas formas baseadas na nossa maneira de entender Deus ou nas nossas expectativas a respeito dele, porque eu poderia dizer a você, por exemplo, que se um cachorro pudesse intelectualizar Deus, possivelmente ele daria a Deus uma forma de um cachorro. Lógico, né? Porque é como ele se vê. E a gente tende a ver o mundo, não só o mundo, como os outros e todas as coisas que estão fora de nós, a partir da maneira como nos enxergamos. E em consciência fisicamente focada hoje, nos enxergamos como humanos, então nós vamos instintivamente, inconscientemente, inevitavelmente e de uma maneira involuntária, nós vamos acabar enxergando esses elementos externos da mesma forma como nos vemos, principalmente as divindades. Então nós demos uma forma humana para Deus, para que nós pudéssemos compreendê-lo, para que ele de alguma forma estivesse mais próximo de nós, né? Porque entender Deus como uma onda, entender Deus como um princípio de tudo, algo invisível que eu não posso ver, que eu não posso dar uma forma, que eu não posso dar um tamanho, que eu não posso dar um nome, isso desafia nosso ego, né? Então fica mais fácil, fica mais cômodo para a mente humana tentar intelectualizar essa coisa de Deus e dar ele uma forma o mais parecida possível comigo. Inclusive, esse Deus inventado pela humanidade, ele não só se parece com o ser humano esteticamente, como até nos próprios comportamentos, né? Nas próprias emoções, nas próprias escolhas, na própria maneira de agir, ele se parece muito com o ser humano. E o que a gente vê a partir dessas leituras, do estudo de como o ser humano, né, os nossos antepassados viam a Deus, a gente percebe que é uma maneira de tentar compreendê-la a partir dos nossos próprios olhos. Eu estou tentando dar a Deus uma forma, e como eu não o compreendo em sua verdade, em sua essência, eu vou tentar aproximá-lo de mim o mais que eu puder. Assim eu posso, né, me sentir familiarizado, porque é dito que o homem, que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, isso é muito mais simbólico, metafórico do que literal. Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos a imagem de Deus. E Deus se parece com uma borboleta, Deus se parece com um cachorro, Deus se parece com um búfalo, Deus se parece com um elefante, Deus se parece com uma pedra, Deus se parece com um ser humano, porque Deus, ele tem infinitas formas, ele é si mesmo em tudo e em todos, a todo instante. E para aquelas pessoas daquela época, compreender isso é uma coisinha meio difícil, né? Então ficava mais fácil colocar Deus lá como um cara que se parecia com eles, né? Usava aquela barbona toda, aquelas roupas, aquele cabelão. Aquela coisa mais, né? Que hoje em dia, se Deus fosse assim, pelo menos ele tem uma barbinha mais direitinho, um cabelinho mais bem cortado, uma roupinha mais bacana. Pelo menos eu acredito que Deus ia acompanhar as tendências da moda, né? E da evolução da nossa tecnologia. Então é sempre uma maneira de nós interpretarmos aquilo que foge à nossa compreensão e ao nosso limite intelectual. Então, dentro disso,
dentro de consciência, o que a gente vê, né? Que desse assunto a gente já está falando do nosso tema. É sempre a consciência criando a matéria. Se a consciência é o primeiro, é Deus, é a essência divina, então é ela que projeta, é ela que cria, é a partir dela que as coisas se formam, é a partir dela que as coisas se externam. Então, se todo este mundo material, como o vemos atualmente, se toda essa realidade de vida da humanidade, se tudo aquilo que nós experimentamos na nossa vida e tantas outras coisas que a gente visualiza nesse mundo louco aí, é produto da consciência que cria, isto é, nós, como espécie mais avançada da crosta, pelo menos achamos que somos, né? Porque o ser humano ainda não caiu a ficha de que ele não é a única civilização inteligente deste planeta. Claro, isso não é um assunto para a gente falar aqui, mas como espécie intelectualmente mais avançada do que o restante dos animais que nós temos conhecimento, então o nosso livre-arbítrio tem uma capacidade, tem uma abrangência maior do que a de um elefante, por exemplo. Porque um elefante ele não tem condições intelectuais, por exemplo, de sentar aqui e gravar um vídeo na frente de um celular, como eu estou fazendo agora. Então, por termos essas habilidades intelectuais muito mais bem desenvolvidas do que as dos animais, então nós podemos fazer mais coisas. A questão é, se a nossa consciência não está devidamente educada em princípios, em preceitos que sejam funcionais, que sejam promissores e positivos, esse nível intelectual corre o sério risco de ser muito mal usado e criar uma série de problemas, que é o que a gente tem visto aí ultimamente. Porque sai-se da condição animal, no sentido de que não tem consciência de si, como nós temos, e entra-se na condição de ser humano. Quando você é animal, você vive a partir do impulso do seu instinto natural, né? Você obedece ao seu instinto, que é o impulso da fonte, que é um impulso do próprio ser divino em nós, né? Aquele que nos dá ciência de quem somos, das nossas necessidades naquele momento, não uma consciência lúcida do tipo, eu sou Vinícius, nada disso. É da ciência dos seus sentidos e das suas necessidades de sobrevivência. Esse é o instinto. Então, quando o ser ganha intelecto, que ele vem para esse lado humano da coisa, ele já tem a capacidade de discernimento. Por exemplo, eu sei por intelecto que isso aqui é um giz. Eu consigo intelectualizar. Um cachorro não vai saber o que é um giz. Por mais que eu treine um cachorro para ele me apontar o que é o giz, ele não vai poder dizer o que é um giz. No sentido, ele não vai poder me explicar do que é feito um giz, para que um giz serve, né? Nós temos essa capacidade por evolução. Daí vem a questão. Os animais, na condição intelectual na qual eles se encontram, eles não precisam desses preceitos espirituais para educar a sua consciência, porque eles ainda não têm capacidade de compreender todas essas coisas que nós compreendemos aqui, que nós, pelo menos temos a chance. Se nós compreendemos, já é uma história diferente. Agora temos a chance de compreender. Por isso que a gente está tendo essa aula aqui, por exemplo, para trocar conhecimento, para a gente aprender e somar, né? Para domar essa cabecinha. Porque a partir do momento que a gente ganha essa noção de quem nós somos, como seres individuais, nós temos o tal do ego desenvolvido. Desenvolvido o suficiente para ter noção de si mesmo. Pronto, entramos na dualidade, né? Eu superior e ego. E aí começa a aparecer uma série de problemas. Porque se o ego não se desenvolve, não se educa a partir dos princípios da espiritualidade que nós somos prontos para aprender, então a tendência a gente é criar problema. Porque se for esperar pela educação do mundo, pelo sistema educacional do mundo, pelo sistema religioso, social, familiar, para que a gente realmente conheça a espiritualidade e aplique esses preceitos divinos funcionais de modo a criar progresso no mundo, a gente pode desistir. Porque o atual sistema
que nós temos hoje, ele é construído em cima de uma série de coisas que não tem relação nenhuma com as leis da espiritualidade. E as leis da espiritualidade são baseadas no amor incondicional, na justiça, na harmonia, na igualdade, na paz. O nosso sistema atual, que governa esse mundo, tanto aqui quanto do outro lado, esse sistema não está muito interessado nesses princípios, não. Por isso que a coisa está como está. Né? Então, para a gente sair fora disso, se iluminar, expandir a consciência para uma coisa ainda muito maior do que aquilo que nós experimentamos, nós temos que educar a nossa mente com base nesses princípios. E que princípios que eu estou falando aqui? Quais são os princípios? Primeiramente, a gente tem que entender, para poder viver no mundo, a gente tem que entender quais são as leis, qual é a dinâmica da natureza neste mundo. Eu sei que, por exemplo, para eu existir nesse planeta, eu preciso entender o que é a lei da gravidade, que é uma força que me puxa o tempo todo para o chão, que me faz ficar no chão. Graças a Deus tem essa lei que garante a possibilidade de nos locomovermos e de as coisas estarem, digamos que, estáveis, né, na crosta, porque senão os carros sairiam voando, os objetos sairiam voando, a gente sairia voando. Isso é uma coisa completamente desorganizada, né? Então, a lei da gravidade, ela organiza esse sistema para que a vida aqui seja o mais funcional possível. Então, sabendo dessa lei, o homem teve a capacidade de desenvolver N coisas na tecnologia, né? O avião, o helicóptero. E uma série de avanços pôde acontecer porque o homem compreendeu determinadas leis da física. Então, quando o homem se propuser a compreender quais são as leis espirituais de Deus e colocá-las em prática, o progresso vai acontecer de uma maneira muito maior. E o homem vai ser capaz de criar coisas ainda mais incríveis do que as que já tem criado. Só que quando a gente está falando de leis espirituais, de consciência espiritual, para educar isso de uma maneira assertiva dentro dos padrões divinos e fluxo da vida no universo, a gente tem que ir contra toda mentira e toda coisa que não funciona que nós aprendemos. E quando a gente começa a mexer nisso tudo é que é o problema. Porque o sistema no qual a gente vive agora aqui na Terra, ele tem outras ideias, outros princípios, outros preceitos e quando a gente abraça a espiritualidade e todas as suas leis, e toda a sua verdade, toda a sua dinâmica que nos transforma de dentro para fora, inevitavelmente essa mudança de consciência vai nos colocar em conflito com o entorno, que está numa outra ideia, né? Que está numa outra parada aí que não é bem a do Criador. É um sistema onde o rei é o ego inflado. Isso aqui, o que mais tem, o que é o mais bonito, é o que mais aparece, é o que mais é importante e todo destaque é para poucos e quase nada é para a grande maioria. Esse é um sistema falido que visa o bem da minoria e a grande maioria que se lasque. Então, se nós estamos inseridos num sistema que é mais ou menos assim, que funciona nesse sentido, porque poucos enriquecem, poucos têm acesso a tudo para que os demais, que é a grande massa, na verdade, trabalhe para que essa riqueza da pequena parte seja mantida, nós somos meio que condenados, né? Não é perdido, né? Porque nós temos tantos sonhos, tantas ambições, tantos desejos que vieram com a gente quando a gente nasceu nesse mundo. E como é que faz para realizar tudo isso num sistema que prioriza, que preferencia alguns e tira de outros e não dá para outros, dá só para os pouquinhos. Aqueles ali têm os privilégios, aqueles ali têm as regalias, aqueles têm as portas abertas, mas a grande massa não tem a mesma oportunidade. Então, a única forma de conseguir um avanço dentro de uma sociedade que funciona com um mecanismo injusto, embora as leis do todo de Deus não sejam injustas, porque é dado a cada um conforme vibra, então até que se entenda isso, entender isso, né? Aqui não. Né, gente, pelo amor de Deus, porque já tem assim
500 milhões de textos falando sobre você cria a sua realidade. Entender isso intelectualmente é uma coisa muito simples. Beleza, né? Que se eu vou lá e leio a dupla fenda, eu entendo que o observador altera o experimento, meu pensamento altera o movimento do átomo, do próton, do elétron, daquela conversa toda de física. Então, beleza, já entendi que eu crio a minha realidade. Eu entendi aqui. Quero ver entender aqui. Por que é importante entender aqui? Porque quando vem para cá, o corpo sente, vira atitude, vira comportamento, vira mudança de vida. Enquanto está só aqui, não, você é apenas um conhecedor, um intelectual, uma pessoa estudiosa, alguém que tem um conhecimento. Mas quando vem para cá, para o corpo, aí é que pode acontecer uma grande mudança na sua vida. Enquanto estiver só aqui, não funciona. Então, até que se compreende, até que se aceita visceralmente que a gente cria a realidade e que toda a nossa vida e todas as nossas experiências que nós vivemos são baseadas nas nossas crenças e naquilo que a gente emite como vibração, nós vamos continuar nutrindo a ideia de que somos injustiçados. Sim, deixa eu concordar com uma coisa: o sistema é injusto. O sistema. Mas esse sistema que impera na Terra não impera no universo. As leis do universo estão acima das leis dos homens. Então, se você andar, viver em conformidade com as leis do Criador, você vai ter progresso, ainda que você esteja inserido numa sociedade, digamos que injusta na sua forma de conduzir as coisas. Mas você precisa entender que cria a sua realidade. Mais do que entender, você precisa aceitar. Sem você aceitar, não tem jeito de você conseguir uma melhora de vida. E dentro desse assunto, eu já tinha comentado alguma coisa com os meus leitores, que a gente ia dar uma pincelada num assunto aí, que é essa crise no Brasil que a gente está vendo. Que na verdade é um reflexo de uma crise que está acontecendo na consciência, que é o nosso tema aqui. E se vocês percebem isso, se vocês tiveram assim o cuidado, o capricho de observar os acontecimentos nos últimos anos, toda essa bagunça, claro, tudo isso é um aglomerado de uma série de atitudes, de responsabilidades que desembocaram nessa crise, estourou, né? A bolha estourou aí. Mas isso se tornou mais contundente se você prestar atenção de uns anos para cá. Em 2012, tivemos um aumento significativo na frequência do planeta. Para ilustrar isso de uma maneira bem simples, gente, luz é o seguinte: pega um quarto escuro, joga uma luz assim fraquinha, liga uma luz de um celular, mas não é a lanterna do celular, liga só a luzinha. Você vai conseguir localizar uma cama, você vai conseguir localizar um armário, você vai conseguir localizar algum objeto no chão, no cantinho ali na parede. De acordo com a intensidade da luz que você joga, você consegue ver determinadas coisas. Beleza, ligue a lanterna do celular, que tem uma capacidade muito maior do que a luzinha do visor ali, da tela. Liga a lanterna, de repente você já consegue ver a cor do lençol da cama, você já consegue ver o quadro na parede, você já consegue ver detalhes que você antes não conseguia ver, com a luzinha mais fraca. Aí vai lá no interruptor e acende a luz. Pronto. Tornou-se claro e evidente, você consegue ver tudo nitidamente. É o que está acontecendo com a Terra. Jogou um pouquinho de luz, uma porcariadazinha saiu. Jogou outro tanto de luz, uma outra porcariadazinha conseguiu ser vista com mais nitidez. E joga uma luzona. Pronto, você está vendo tudo. Todo o lixo, toda a bagunça, todo esgoto da consciência humana vai conseguir ser visto. Então tudo aquilo que antes estava escondido começa a vir. Porque a luz faz jogar tudo que estava em trevas para fora. 2012 aumentou a frequência, o ser humano começou a surtar, porque a consciência não estava acompanhando propositalmente a elevação da frequência sobre a Terra e tivemos alguns problemas. Eu citei num áudio, se eu não me engano, é o Reflexões da Madrugada sobre a invasão do umbral na crosta terrestre. Sim, teve essa invasão.
infelizmente, ainda está acontecendo. Em 2013, por causa da corrupção, por causa de uma série de coisas que nós vivenciamos no Brasil na época, teve uma onda aí que foi o tal do gigante, né? Acordou o gigante despertou, realmente acordou o gigante, mas não, esse gigante não foi o gigante do bem. Acordamos outras coisas, infelizmente, que geraram uma série de problemas no nosso país e que estão por trás de toda essa crise que está acontecendo agora. Então vamos, em 2013, onde, né, estourou essa crise nacional, aí começou né, essa confusão nesse assunto político que eu sinceramente eu nem gosto. Eu acho que a gente precisa sim se informar, tentar interagir, estar por dentro de algumas coisas, porque nós somos cidadãos, nós vivemos numa sociedade, nós temos direitos, deveres, temos o nosso papel, temos as nossas, né, a nossa importância no meio e de certa forma o meio nos afeta, então eu acho que um cidadão consciente ele precisa ser bem informado. Agora, tudo demais é sobra, né, gente? Vamos combinar, porque ficar nisso também, tomar partido das coisas, aí já é entrar na deles, do outro lado, do governo oculto. Porque você acha que governa o Brasil é o PT? Não é. Você acha que governa o mundo é os Estados Unidos? Não é. São tudo, ó, marionete. O que governa mesmo está lá atrás. E com certeza não está muito satisfeito de eu estar falando isso aqui para você, que com certeza você já deve ter ouvido também, né? Mas falar desse assunto é sempre uma coisa meio delicada, né? Porque você está mexendo na ferida. Em 2013, vamos todo mundo para a rua, que o gigante acordou, que não sei o quê, que vamos agir, vamos levantar e fazer a diferença. E eu me lembro que muitas pessoas convocaram no Face, vamos para o movimento, vamos não sei o quê, vamos juntar, vamos mudar o país. Mas para quem não conhece lei da atração, acha que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar a realidade. Tá, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Isso aí é lógico. Agora a pergunta é, em cima de qual vibração está sendo feito o movimento? Lembra da consciência que eu falei no princípio do vídeo? A consciência que cria, começa na consciência. Então, se eu não educo a consciência, qualquer atitude que eu tiver a partir de uma consciência mal educada, vai ser mal educada. Toda atitude que eu tiver numa consciência negativada, vai ser negativa. Então, beleza, nós temos que fazer alguma coisa para mudar o país, mas a partir de que energia? Aí eu pergunto a você, com qual energia que você acha que os brasileiros foram para a rua em 2013? Com qual energia? Um determinado grupo de pessoas foi realmente motivado a ter atitudes de melhoria social, política, etc. Uma grande outra parte foi para tirar selfie, fazer carnaval, nada contra. Quem me conhece sabe que eu gosto de muita coisa ligada à festa de carnaval, mas acho que tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua hora e tudo tem seu limite. Então, essa grande parte dessa massa foi pro carnaval, pro selfie, para aparecer nas redes sociais, porque é o ego inflado, né? A sociedade governada pelo ego inflado. Então, quem aparece tem ibope. É lá o fulano que se importa com o Brasil, porque tá de verde, amarelo. Vem pra rua, vem mostrar a sua indignação, né? Vem mostrar o quanto você gosta do seu país, o quanto você apoia o seu país, o quanto você quer ver o seu país diferente. Porque se você não for pra rua, é porque você não está nem um pouco interessado na mudança socioeconômica, política, eu não sei o que o povo estava tanto querendo. E aí, beleza, tem essa parte do carnaval, do auê, da musiquinha, do né, tchu, tchu, tchu. E tem uma outra parte que é a parte das pessoas, infelizmente é uma parte muito grande, indignada, revoltada, com ódio, com rebeldia e aproveitaram aquela situação para extravasar. Aí virou bagunça, virou vandalismo. Eu quero levar você para o entendimento de uma coisa. Se a gente não está polarizado numa energia positiva, qualquer atitude que a gente tiver aqui fora não vai dar certo.
Eu lembro que na época eu recebi um e-mail de um cara espiritualista, obviamente eu não vou citar nome aqui, não quero complicar ninguém. E nem quero expor, acho isso tão feio e desnecessário, né? Mas eu recebi um e-mail de um espiritualista, de um líder, que tem site, que tem blog, que tem tudo aí, que está fazendo um trabalho espiritual, convocando todo mundo para criar uma greve geral, uma grande revolta e parar o Brasil todo e papapi, papapá. Tá. E eu coloquei a minha posição, eu falei, não, eu acho que a gente muda uma sociedade mudando a consciência, né? Através do estudo da lei da atração, a gente sabe que com ódio volta ódio, com revolta volta revolta, com isso volta a mesma coisa, então não adianta você ter atitude. Aí ele veio me contestar, eu falei de Jesus, minha resposta foi baseada em Jesus, porque tudo o que eu aprendi teve sua base na vida, na história, nos ensinamentos de Jesus, que inclusive eu acho que você também deveria estudar, porque vai ajudar você a entender muita coisa, que Jesus nada mais falou do que tudo isso que a gente fala hoje, a religião aqui entendeu tudo errado. E eu falei, olha, Jesus disse o seguinte, sujeito, não resista ao mal. Não resista ao mal. E o mal você paga com bem. Se você manda revolta, você vai criar mais revolta. Se você sabe, porque você trabalha com as leis da espiritualidade, eu disse que trabalha, eu disse que entende, que o que vibra é o que cria. Como que você pretende melhorar um país? Como que você pretende harmonizar um país com uma energia de revolta? Ah, vamos parar tudo, vamos fazer um negócio. Vamos revoltar, vamos para a rua, vamos bater o pé para expulsar esse governo. Nessa sintonia. E ele veio e falou assim para mim: Ah, mas Jesus, né? Você está falando aí de Jesus, Vinícius? Jesus, quando teve lá no templo de Jerusalém, que pegou o pessoal lá vendendo, transformando o templo em comércio, ele chicoteou todo mundo, ele teve atitude, ele derrubou a mesa dos cambistas, ele disse: Dai a César o que é de César, que a gente falou até no último vídeo, né? E dai a Deus o que é de Deus. Beleza. Concordo, Jesus realmente teve uma atitude, né, assim, colocou a raiva dele para fora e fez da raiva um instrumento poderoso de ação. Mas vamos pegar a consciência de Jesus e comparar com a consciência dos brasileiros? Jesus era um ser unificado com o todo. Então, toda atitude que um ser unificado com o todo, com Deus, tem, é sempre promissora, é sempre positiva, é sempre de progresso. O que não dá nem de longe para comparar com a consciência dos brasileiros. Porque são pessoas que não estão unificadas, não estão positivadas, não estão vibrando justiça, igualdade, amor incondicional, não estão vibrando na faixa de Deus e estão exigindo uma coisa que elas não dão. Então, um ser que não está polarizado no positivo, dentro da lei, não tem direito de exigir do meio aquilo que não vibra. Jesus tinha, porque ele era justo. Ele era justo, ele vibrava em conformidade com o todo. Então ele tinha condições de ir lá e ter uma atitude que resultou num efeito positivo, porque ninguém o repreendeu. Ele chegou com tanta autoridade que ele conseguiu pôr ordem no circo ali naquele dia. Quantos estavam naquele lugar? Quantos podiam tê-lo prendido? E ninguém fez. Por quê? Porque ele estava na sua razão. Ele estava vibrando na justiça, porque ele praticava a justiça em si mesmo. E um povo que não pratica a justiça em si mesmo não pode reivindicar justiça no mundo, no país. Por mais que saia, por mais que proteste, por mais que vista verde e amarelo, por mais que grite para a rua fora que ama o seu país, que ama a sua nação, que quer ver, mas não vibra em si, fura fila, mente para o colega de trabalho, mente para o marido, mente para a esposa, trai as pessoas, é desonesto, maltrata os animais, maltrata as crianças, não dá bom dia para uma pessoa que passa na rua, não cumprimenta, não é educado, é grosso, joga lixo na rua, reclama de tudo e de todos.
Coloca som alto para incomodar o vizinho, solta rojão nos dias de jogos, de festa, para perturbar a paz de todo mundo, perturbar os pobres dos cachorros que têm um ouvido sensível. Desrespeita o meio que vive e está reivindicando justiça, igualdade. Não tem como. Não tem como reivindicar uma coisa que não faz. Não tem como exigir uma coisa que não está fazendo por onde ter. Então, gente, através dessa emissão de revolta, essa emissão de ódio e de uma energia injusta, porque um povo injusto vai para a rua para clamar por justiça, mas não vive a justiça verdadeira nas próprias atitudes, no dia a dia, na sua vida, em tudo aquilo que faz. E está lá, reivindicando justiça. Polarizado numa energia o quê? Negativa. E essa egrégora negativa de revolta, de medo, de ódio, de rebeldia, que todo mundo foi pra rua e virou vandalismo e virou não sei o quê e fez aquela confusão danada que você já sabe, que você deve ter assistido. Criou uma massa bastante densa de energia negativa que imediatamente ou quase imediatamente fez com que a crosta entrasse em fase com umbral. Nós abaixamos tanto a nossa frequência por tanta missão de ódio, 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 revolta, 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 que nós entramos em fase. Ao entrarmos em fase, o caminho fica livre. Aí você já pensou na merda que deu. Entramos em fase com umbral, então os espíritos de lá começaram a passar para cá. E aí criou-se uma série de problemas, uma série de transtornos que nós estamos pagando a conta aí até hoje. Porque vibramos ódio, vibramos ódio, vibramos ódio, achando que com ódio nós vamos receber amor. Tirando selfie na rua, nós vamos conseguir um país melhor. Transformando um protesto, um movimento por igualdade e justiça, no carnaval, a gente ia conseguir um país melhor. Não, a gente só conseguiu sujar a vibração do Brasil. E por tanta emissão negativa, pesou a atmosfera, de modo que nós ficamos na mesma faixa do umbral, que já está aqui, né? Nós já estamos aqui interagindo com ele. E esses espíritos tiveram um acesso ainda maior à crosta e fizeram tanta bagunça que a gente está vendo aí. Gente, eu quero continuar esse assunto. Tem muito ainda para a gente conversar dentro disso. Eu vou terminar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito comprido. Mas logo em seguida vem a segunda parte para a gente continuar falando desse assunto. Tá certo, gente? Luz e bênção e até o segundo vídeo.